Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Elite Bus avança na janela da ANTT com 137 mercados e reforça eixo Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais no transporte rodoviário interestadual. Empresa conquista 125 mercados não atendidos e 12 monopolistas, incluindo rotas estratégicas de longa distância e forte apelo turístico. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A Elite Vitória 7000, transportadora turística limitada, a Elite Bus está entre as empresas que mais avançaram na chamada janela extraordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao ser contemplada com 137 mercados interestaduais, sendo 125 mercados não atendidos e 12 mercados monopolistas. A estratégia revela um posicionamento claro: ocupar lacunas operacionais entre o sul da Bahia, o norte do Espírito Santo e o interior de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que avança sobre ligações estruturantes de maior escala. Na prática, a empresa constrói uma malha baseada em três vetores principais: alimentação regional, conexão com polos urbanos e expansão para rotas estratégicas de longa distância. No cenário em que decidir onde operar passa a ser tão ou mais relevante do que simplesmente executar a operação. Principais linhas conquistadas: mercados monopolistas. Com diferencial competitivo, a Elite Bus garantiu 12 mercados em caráter monopolista, ou seja, sem concorrência direta, considerados os mais valiosos do portfólio autorizado. Entre eles destacam-se Confins a Foz do Iguaçu, Confins a Cabo Frio, Pará de Minas a Cabo Frio, Confins a Porto Seguro, Nova Serrana a Prado, Nova Serrana a Guarapari, Confins a Prado, Montes Claros a Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro a Aparecida, Porto Seguro a Duque de Caxias, Porto Seguro a Cariacica e Itabela a Belo Horizonte. Essas rotas evidenciam um movimento mais agressivo da empresa, com presença em ligações de maior distância e relevância econômica, turística e religiosa, conectando Minas Gerais a destinos estratégicos do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. Eixo Bahia a Espírito Santo, o núcleo da operação. Além das linhas monopolistas, a maior parte dos mercados conquistados está nas ligações entre cidades do interior da Bahia e municípios do norte capixaba. São rotas como Alcobaça a Nova Venécia, Eunápolis a Pinheiros, Itabela
a Boa Esperança e Camaquã, a Ibiaçu. Esses mercados são classificados como não atendidos, indicando ausência ou descontinuidade de operação regular. A ocupação dessas rotas reforça uma tendência de ampliação da capilaridade do sistema rodoviário, incorporando cidades que historicamente ficaram à margem da rede. Conexão com Minas Gerais, alimentação de polos econômicos. Outro eixo relevante da estratégia é a conexão do Espírito Santo com cidades mineiras, incluindo Boa Esperança a Belo Horizonte, Boa Esperança a Governador Valadares, Guarapari a Confins e Guarapari a Nova Serrana. O desenho da rede indica foco na alimentação de grandes polos econômicos, especialmente a região metropolitana de Belo Horizonte, ampliando a capacidade de geração de demanda e integração regional. Rotas mais longas, reposicionamento competitivo. A presença em mercados como Confins a Foz do Iguaçu e Confins a Cabo Frio reforça o avanço da Elite Bus sobre corredores de maior distância, tradicionalmente dominados por operadores consolidados. Trata-se de um movimento que sugere reposicionamento estratégico e busca por escala nacional. A movimentação da Elite Bus reflete uma transformação mais ampla no setor, entrada de novos operadores ou expansão acelerada de empresas médias, ocupação de mercados historicamente negligenciados e maior diversificação e granularidade da rede. Nesse novo contexto, o transporte rodoviário passa a operar sob uma lógica em que inteligência de mercado, leitura de dados e estratégia de rede ganham protagonismo, redefinindo o equilíbrio competitivo do setor. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da nossa querida Elite Bus, que acaba de avançar na primeira janela da ANTT com cerca de 137 mercados e também acaba de reforçar o seu eixo, que é Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais no transporte rodoviário interestadual. Segundo informações do portal Diário do Transporte, a Elite Vitória 7000 Transportadora Turística Limitada, mais conhecida como Elite Bus, está entre as empresas que mais avançaram na chamada janela extraordinária da ANTT, ao ser contemplada com cerca de 137 mercados interestaduais, sendo 125 mercados não atendidos e 12 mercados monopolistas. E a estratégia da empresa revela um posicionamento claro: ocupar lacunas operacionais entre o sul da Bahia, o norte do Espírito Santo e o interior de Minas Gerais, e ao mesmo tempo em que avança sob ligações estruturantes de maior escala. E isso, na prática, a empresa constrói uma malha baseada em 3 vetores principais, que é a alimentação regional,
conexão com polos urbanos e expansão para rotas estratégicas de longa distância, num cenário em que decidir onde operar passa a ser tão ou mais relevante do que simplesmente executar a operação. Eu vou estar destacando aqui com vocês, primeiramente, algumas linhas, no caso, de mercados monopolistas, que é o caso das linhas Confins a Foz do Iguaçu, Confins a Cabo Frio, Pará de Minas a Cabo Frio e Nova Serrana a Prado. Já no eixo Bahia-Espírito Santo, vou estar destacando aqui com vocês todas as linhas, sendo elas Alcobaça, a Nova Venécia, Eunápolis, a Pinheiros, Itabela, a Boa Esperança e Camaquã, a Ibiraçu. Já as linhas de conexão, no caso com o estado de Minas Gerais, são as linhas Boa Esperança a Belo Horizonte, Boa Esperança a Governador Valadares, Guarapari a Confins e Guarapari a Nova Serrana. Galera, tivemos agora a nossa querida Elite Bus, que acaba de assumir esses 137 mercados na primeira janela da ANTT, sendo 125 em mercados não atendidos e 12 em mercados monopolistas. E vem aqui parabenizar a nossa querida Elite Bus, que vai começar a operar nesses 137 mercados, e que vocês façam um ótimo serviço para seus passageiros e também para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.